como Jesus é Deus, mas é também homem, eu acho que é de admirar quando o Evangelho diz assim: em casa ele explicava as parábolas. Quando estava sozinho com os discípulos, ele falava as coisas. Se você tomar o conjunto dos evangelhos, você tem a multidão, aquele povão todo, você tem discípulos, 70, 72, você tem os 12 apóstolos, você tem 3, Pedro, Tiago e João, transfiguração, domingo passado. Você tem algumas coisas que são ditas só a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Você tem só um que encostou a cabeça no peito de Jesus, que é João. Você tem pessoas que são muito amigas de Jesus. Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Figuras tão simpáticas. Interessante as amizades de Jesus, né? Tem um estudo muito interessante que aproxima alguns textos. Qual seria a doença de Lázaro que levou à morte? Essa história daquele óleo perfumado tem uma diferença nos evangelistas. São João diz que é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Outro evangelho diz que a coisa aconteceu na casa de um certo Simão, o leproso. Não era Pedro. Parece. E depois a história. Quem é que lavou os pés de Jesus? Quem é que derramou o óleo? Se foi uma mulher pecadora na cidade, se foi Maria. Eu li um texto muito interessante que arrisca uma hipótese. Provavelmente a doença de Lázaro era lepra. Certamente a Maria, irmã de Lázaro, não devia ter tido uma vida muito aconselhável, muito bonita, não. Olha a classe de amizade de Jesus. Um leproso, uma Maria que devia ter aprontado muito, mas que é capaz de escutar e escolher a melhor parte. E Marta. Não é casa de Lázaro, é a casa de Marta. Era a solteirona que tomava conta dos irmãos. Um doente na alma, outro doente no corpo. Interessante, hein? Se é preciso esse estudo ou não é, não sei. Mas que é bem encontrada a história que corresponde a Jesus, corresponde. A amizade dele. Se você for pensar nos apóstolos de Jesus, ou falta de gosto, meu Deus do céu. Tiago e João, carreiristas. Nós queremos um lugarzinho, uma à direita, outra à esquerda. Tomé, cheio de dúvida. Filipe, uma ingenuidade que só, bendita ingenuidade, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, há quanto tempo eu estou com você? Você não entende isso até hoje, Filipe? Pedro, sabemos a insegurança de Pedro. Senhor, estou afundando. Deixa de ser bobo, Pedro, levanta cá. Né? Depois nega conhecer Jesus. São Paulo, na carta aos Gálatas, ainda fala que Pedro ainda aprontava, né? Quando estava com os judeus o comportamento era um, depois quando estava com os outros era outro. E eu chamei a atenção de Pedro, eu briguei com ele. Né? Simão o Zelota, os Zelotas eram um partido político azedo que só.
Também naquela época tinha isso, né? Certo? E daí você pode fazer a lista dos outros. Judas, quem pode dizer? Mas que amigos Jesus tem, hein? Que escolhas. Quando falam a respeito dele, assim, ele fica só com publicanos e pecadores. Acolhia todo mundo. Que classe de amizades ele tinha. Vejam só. Só para a gente compor esse quadro dessa história da amizade. Pois bem, agora ele está lá no cenáculo com seus apóstolos. Olha como é que São João começa o capítulo. Bom, primeiro que são aproximações, né? Não tem essa certeza absoluta que tenha morrido com tantos anos, né? A aproximação, falar que ele era médico também, São Paulo que fala, né? Certo? Então, é muito difícil você responder a esses porquês, certo? Porque é sempre uma aproximação de compreensão, porque os textos da Sagrada Escritura colocam as coisas que são essenciais. Mas eu quero abrir esse quadro para vocês perceberem um pouco como é esse ambiente de amizade. Olha só, João, como é que o capítulo 13 começa? Olha a solenidade. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí começa a história. Foi durante a ceia, o diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar a Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava. Aí vem a narrativa do lava-pés. E todo o resto é como se fosse assim um cenário preparado para depois contar os discursos de Jesus, a conversa dele com seus discípulos. Conversa feita de amizade. No lava-pés, o ambiente é de amizade, hein? Uma reação cheia de paixão de Pedro. De jeito nenhum, só não lava meus pés. Porque ele não podia imaginar que Jesus fizesse aquele gesto de se debruçar para lavar os pés. E a reação não menos apaixonada, quando, então, se é assim, nem só pé, não, lava tudo, me dá um banho. Exagerado, desproporcional. O Papa Paulo VI, ele fez com o patriarca Atenágoras, ele fez um gesto muito bonito. Os dois se encontraram em 1964 na Terra Santa. E havia uma excomunhão da Igreja Católica contra os ortodoxos e dos ortodoxos contra a Igreja Católica, coisa que desde 1500 e lá vai burdoada. Aí eles retiraram reciprocamente essa excomunhão. 10 anos depois, ao comemorar essa data, esses 10 anos, foi uma delegação de Constantinopla para falar com Paulo VI, que já estava mais velhinho. E o patriarca Atenágoras costumava dizer assim: para mim ele não é Paulo VI, ele é Paulo II. O que ele faz eu faço, o que ele fala eu falo, o que ele pensa eu penso. Bonito, hein?